Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje o nosso vídeo vai ser sobre o ano 500 e o 600, sobre aquele livro que a gente está fazendo os resumos, que é do Mário Manacorda, da Antiguidade aos Dias Atuais. Eu espero que vocês gostem. Já falamos aqui sobre a educação no 300 e no 400, começando pela trajetória dos mestres livres, que eram pessoas, pedagogos, que eles iam lecionar para alguns filhos dos mercadores, principalmente. E esses mercadores, eles pagavam uma quantidade em dinheiro para esse mestre livre estar ensinando um ofício ao seu filho, passando pela pedagogia humanística e todo aquele contexto da educação no 300 e no 400. Aí vocês podem estar voltando também o vídeo, tá? Lembrando que esse vídeo não substitui a leitura do livro, tá bom? Então, o que acontece? Eu espero que vocês leiam o livro é muito legal. Esse vídeo é só um complemento de quais são os assuntos que estão sendo abordados dentro do livro. Mas o livro é muito bom e eu recomendo, tá? Hoje a gente vai falar sobre a educação no 500 e no 600. O livro ele começa abordando a reforma e a escola. Então a gente tem que entender aqui, como eu sempre falo para vocês, quando a gente vai começar um novo projeto, algo novo, a gente não pega e, por exemplo, vou pôr aqui, eu vou ler 3 livros por mês. Você não pega em um dia e lê um livro. Não, você separa. Esse mês, essa semana eu vou ler 15 páginas, na próxima eu vou ler 20, aí depois já diminui para semana, já diminui por dias, aí em 2 dias eu vou ler 30 páginas, e depois em um dia eu vou estar lendo 50 páginas. Então a gente faz essa escala. Outro exemplo também que eu falei já em outros vídeos é a questão de emagrecer. Você não vai pegar e vai falar, amanhã eu vou emagrecer, pronto. Não, é uma rotina, é um caminhar, na verdade. Então você vai ter que fazer dieta, vai ter que fazer exercícios físicos, e isso tudo entra. E aí, essa questão da Igreja Católica também entra nesse contexto. A Igreja Católica, ela se perdurou por muitos anos, milênios inclusive. Então, do século V ao século XV, o mundo todo era conhecido como a Idade Média, a Idade das Trevas, né? Então, a Idade das Trevas seria o quê? Luzes apagadas. Então, a expansão do conhecimento ainda não era nítida. Então, a Igreja Católica, ela dominava aquele território, por isso que foi chamado de Idade das Trevas. E aí, ao passo que a educação ela está evoluindo com os movimentos aqui empregado humanismo, renascimento, a igreja ela está perdendo sua força. Então, ela não quer isso. Opa, como assim? Eu não quero isso, né? E aí vem um cara chamado Martinho Lutero, que aborda no livro, com a reforma. Essa reforma seria justamente sobre as indulgências que a igreja ela propunha. Então, Martinho Lutero, se eu não me engano, foram 99 teses que ele criou e ele distribuía. Ele distribuía pela cidade para mostrar para o povo como era e o que a igreja fazia. Frank, o que isso tem a ver com a educação? Martinho Lutero ele contribuiu muito porque a igreja ela não dominava só o contexto político, o contexto social, ela dominava também o contexto educacional. Então, por exemplo, quando a gente está no ensino médio, a gente percebe que quando vamos falar sobre feudalismo e Idade Média, é tudo relacionado a um contexto político. No entanto, essa parte do capítulo, ele vai falar sobre esse contexto educacional. Ora, a igreja, ela dominava tudo, então ela não queria que surgisse pensadores para estar abaixando o poder dela. E o Martinho Lutero, ele entra como esse protagonista da reforma. Então, a reforma, ela queria justamente ir contra os ideais da Igreja Católica. E aí, no outro capítulo, surge a Contra-Reforma. O que seria a Contra-Reforma? A Contra-Reforma é o movimento oposto à reforma. A igreja aqui, não, eu tenho que me posicionar. Então, de um lado, Martinho Lutero e os luteranos queriam que a igreja católica, o poder dela diminuísse e evaporasse total. E do outro lado, a igreja católica indo contra o Martinho Lutero. Então, é mais ou menos esse jogo. Então, Franco, o que isso tem a ver com a questão da educação?
Como eu já falei, a igreja ela dominava todo o cenário da Europa. Então, ela se deparar com esses movimentos, principalmente com Lutero, foi um choque para a mesma. E isso causou impactos na educação. Lembrando que no feudalismo, na Idade Média, a igreja ela dava aula em mosteiros, então era a igreja que propunha o que era para ser ensinado ou não. E a educação no 500 e no 600 ela tem essa revolução. A educação no 300 e no 400 surge o humanismo, e a educação no 500 e no 600 surge a reforma e a contra-reforma. É interessante estar citando isso no livro. E aí também o contexto do capítulo vai falar sobre a sátira e a utopia. Em um primeiro momento, fica difícil a compreensão. O que seria essa sátira e o que seria essa utopia? Mas a sátira e a utopia é uma crítica sobre a realidade educacional projetada a uma educação ideal. Por exemplo, no texto mesmo, no livro do Manacorda, ele vai abordar alguns poemas com sátira e alguns poemas de comédia também, para falar sobre a educação no 500 e no 600. Tem uma sátira que é mostrada no texto, que é um mestre e os seus discípulos. Então ele está falando ali sobre o sadismo pedagógico, está fazendo uma crítica ao sadismo pedagógico, porque o mestre ele batia, flagelava o discípulo. Então é importante enaltecer e enfatizar que a sátira e a utopia seria justamente essa crítica contra o sistema educacional. E aí, por fim, vem os novos rumos e as novas ideias que o capítulo ele traz. Esses novos rumos e as novas ideias seria justamente pela ascensão, principalmente do humanismo, principalmente pelas ideias de Lutero. Então aí a gente já vai entrar na educação dos 700, que é outro tipo de educação. Lembrando que em todos os capítulos do 300 ao ano 2000, a Igreja Católica ela tá em cena. Por quê? Porque ela se perdurou por milênios. Então a gente não pode estar falando aqui de educação e não estar falando sobre a Igreja Católica. Em alguns momentos a Igreja Católica ela vai estar em ascensão, em outros momentos ela vai estar mais abaixo. É isso que está propondo o 500 e o 600. Um autor que é importante estar falando, em cada ano, em cada capítulo ele aborda um autor. E o autor que ele traz no 500 e no 600 é o Comênios. Para quem não sabe, o Comênios ele é o pai da didática magna. E o livro dele, o grande livro dele é Didática Magna. Isso significa que o Comênios ele estava falando a forma de como os professores davam aula. Isso, claro, no 500 e no 600. Mas, em uma das minhas pesquisas, essa didática magna seria justamente falar sobre a didática em si, a didática da escola, e trazer o cotidiano para a sala de aula. Então, é muito interessante também, além da leitura do livro do Manacorda, da Antiguidade aos Dias Atuais, vocês dão uma lida na Didática Magna. Inclusive, depois eu vou estar trazendo um vídeo para vocês falando sobre o livro, sobre a teoria, sobre a pedagogia de Comênios. Então, é interessante estar citando Comênios como um importante personagem nesse contexto. Fora isso, mais ou menos essas ideias que o capítulo está abordando. Eu espero que vocês tenham gostado, e qualquer coisa que vocês não tiverem entendido, vocês podem estar deixando aqui, tá bom? Eu fiz esse vídeo um pouco mais curto para justamente não prolongar muito e para vocês ficarem com uma prévia, para quando for ler o livro, pensar, a Fran falou sobre isso, a Fran falou sobre isso, eu não entendi, mas agora eu estou entendendo. Então, como eu já havia mencionado antes, esse vídeo não substitui a leitura do livro, tá? Muito obrigada. Tchau, tchau.